Separamos mais de 10 conselhos fit que dá muita discussão. Algumas pessoas acham bom, outras pessoas acham ruim e a gente vai debater sobre elas. Treinar cada músculo apenas uma vez na semana é o melhor treino. Fala aí, Piseira. Da afirmativa que é o problema. Colocar isso como única verdade. Então você pode treinar com menos frequência e com mais intensidade, mais volume. Então depende se você vai fazer peito, vou fazer 4, 5, 6 exercícios que eu vou fazer uma vez por semana. Eu posso também trabalhar 3 exercícios 2 vezes por semana. E aí você progride carga, progride intensidade e tudo. Durante um tempo se defendeu muito essa ideia, né, de treinar o músculo uma vez só por semana. Segunda-feira vou destruir as costas e só vou treinar costas na semana seguinte. Trazia pra mim uma sensação que eu tenho que fazer o treino. Então não dava brecha para fazer um treino mais ou menos. E o que a gente vê hoje são alguns estudos mostrando que é interessante você treinar esse cara pelo menos 2 vezes por semana. Todos os programas, né, que você possa achar meus aí, inclusive o link tá aí embaixo, tá sempre tendo mais de um estímulo por semana. Pelo menos 2. E assim, de 2 pra frente. Podendo treinar até todos os dias esse músculo fraco, né? Acho que é bom falar pro pessoal que não adianta você... então eu vou fazer peito 3 vezes por semana, vou fazer 5 exercícios de cada treino. Tem que modular o volume e a intensidade para que a frequência seja maior. Acho que uma dica legal para deixar pro pessoal: se você tem pouco conhecimento, não inventa moda. Ou treina uma vez ou 2 vezes por semana. É mais fácil acertar assim. Não invente moda, não. Comer menos do que gasta é bom para emagrecer. Eu vou aqui só pra provocar o Toí. Ah, é? Só pra provocar o Toí. Comer menos do que gasta é criar esse déficit calórico. Se você gasta 2.000 calorias e você quer emagrecer, você come menos do que 2.000. Essa é uma estratégia para aquela pessoa que quer emagrecer. Eu vejo como uma estratégia válida, mas até antes do Twin falar, eu concordo com a dele. Ué? Eu fui no Rafinha Bastos e lá eu falei essa frase que viralizou. O que foi falado aqui é óbvio, você tem que comer menos do que você gasta. Só que, quando você fala desse jeito, o pessoal entende que tem que comer muito pouco. Tô cagado de fome. E o que eu disse lá é que você tem que gastar mais do que você come. E que não é a mesma coisa. Se eu gasto, por exemplo, 2.000 calorias e eu consumo 1.500, eu vou emagrecer. Mas se eu gasto 2.500 calorias e como 2.000, os dois são 500 de déficit. Só que uma pessoa tá comendo 500 calorias a mais. E isso vai regular melhor o humor, o sono, a disposição. Você vai conseguir treinar mais forte, você vai conseguir ganhar mais massa muscular. Então, lógico que existe um limite para que você não entre no overtraining. Mas respeitar esse limite, vale mais a pena, por exemplo, eu fazer um cardio e comer mais, ou eu não fazer o cardio e comer menos. Matematicamente dá no mesmo. Mas se a matemática fosse suficiente, não existia biologia. Quando você seca fazendo mais cardio do que tirando a comida, o físico fica completamente diferente. Cabeça também, irmão. Cabeça, lógico, qualidade de vida como um todo. Mas eu digo, mesmo que fosse só falar de termos estéticos, o shape do cara que faz cardio é dezenas de vezes melhor do que aquele mesmo shape que não faz cardio, mas tá fazendo esse débito equivalente. Os dois estão comendo menos 500, mas um tá fazendo cardio e o outro não. O cara que faz o cardio é absurdamente melhor o shape. Ele define mais rápido e com uma aparência de mais cheio mesmo. É melhor você gastar mais e comer mais, mesmo que o déficit seja o mesmo. Porque se tira a comida da pessoa, por mais que tire somente essas 500 calorias, caraca, vai reverberar negativamente em tudo, principalmente no treino. Se influenciou negativamente no treino, seja na musculação, seja no cardio, é ladeira abaixo. Treino de aumento de força é fundamental para a hipertrofia. Treinamento de força? Como é que é? Parece tão óbvio que eu fiquei na dúvida. Será que é uma pegadinha? Treino para aumento de força é fundamental para a hipertrofia. E aí, vamos ver. Primeira veio no X. Eu achei que você ia concordar. Quando eu penso no treinamento de força específico, eu penso muito da galera que faz aquela periodização. Não, durante esse tempo aqui, vamos fazer um trabalho só de aumento de força, agora vamos entrar numa outra periodização só para hipertrofia. Existem algumas pessoas que defendem isso. Tem a sua razão, porque se o cara faz uma periodização, aumenta a força, depois ele utiliza essa força para fazer um treino voltado à hipertrofia. É uma estratégia válida. Eu não acho legal. Primeiro, eu acho que a gente consegue fazer isso em alguma medida no mesmo treino. Então eu gosto, por exemplo, de começar o treino com um exercício com mais carga, pensando em umas repetições mais baixas e tal, mais um treinamento de força. E aí depois eu vou mudando o estímulo e tal. E segundo, grande maioria da galera que segue a gente não é atleta, né, velho? Tipo, são pessoas normais que eu penso que pode até se machucar fazendo algo específico pra força.
De novo é a questão da imposição, né? Eu preciso de um treino de força dentro de uma periodização para hipertrofia? Não. Eu preciso fazer progressão de carga necessariamente, progressão de carga que eu falo de quantidade de peso. Então eu só não coloco como obrigação. Mas, por exemplo, eu com os meus alunos da consultoria, fica ali às vezes 2 semaninhas a cada, sei lá, 3 meses. Ah, é legal. Porque você sempre fazer a mesma Muda coisa. um pouco a rotina do cara. E você fala, nossa, que legal, agora eu vou trabalhar com menos repetições, vou levantar cargas mais altas, isso melhora a propriocepção. Por exemplo, numa consultoria online, como eu faço uma pessoa dar mais dela no treino? Por exemplo, passando um treino de força. Às vezes ela tá fazendo 8 repetições e acha que tá indo até a falha, e quando eu peço um treino de força, ela aumenta a carga, às vezes ela fala, nossa, eu sou mais forte do que eu imaginava. Todas essas artimanhas, elas ajudam, mas eu não quero vender isso como uma obrigação. Caraca, bacana. Inclusive, a gente vai colocar o link aí, né, embaixo da consultoria do Twinzeira também. Ah, é bom que aí eu não preciso abrir um OnlyFans, Então não vamos colocar. Aí eu abro o OnlyFans e quando o cara clicar e assinar o OnlyFans, lá dentro tem os meus cursos. Tem a consultoria lá dentro. Lá dentro. Agora uma pergunta pro Tui começar respondendo. Opa. A rosca direta com barra, você prefere a reta ou a torta? Eu prefiro a barra W. A W é a torta. Então, Isso, eu prefiro. Prefere pegar na torta? Prefiro a torta. Show de bola. Mas eu prefiro a torta. a torta é mais gostosa de pegar, né? Encaixa melhor na mão, não dá dor no punho. É mais não dá dor no punho no trabalho. Que conversa é essa, doidão? 2 gramas de proteína por quilo é o ideal para construir músculo. Eu vou Eu tô escondendo aqui. Vou colocar isso. Vamos pensar assim, ó, vou trabalhar com uma pessoa que tá muito obesa e ela tá com 40% de gordura. Só que ela pesa 130 quilos. Imagina, isso aí vai pra 260 gramas de proteína. Num cara que às vezes 10% de gordura ele teria equivalente a, sei lá, 80 quilos, um exemplo. O 2 gramas serve muito bem de um percentual de gordura ali pra homem entre 10 a 18, pra mulher entre 15 a 24, 16 a 24. Agora, se você tá muito gordinho, normalmente vai tendo um débito em cima desse valor, né? Então você vai passando pra 1,8, 1,6. Tem os contextos, né? O atendimento individualizado é o mais importante. Você trouxe exatamente uma vertente que eu não traria. O fato do sobrepeso, obesidade. Vou pensar nas pessoas, percentual de gordura dentro de um normal. Essa ideia do 2 gramas, ela se popularizou e o que a gente vê hoje, um processo de hipertrofia, tendo em vista um superávit calórico, a proteína mais baixa, uma proteína de 1,6 até, para ter mais carboidrato, pensando até no carbo como efeito poupador de proteína. 2 gramas funciona? Funciona, mas eu acredito que a gente tem ferramentas melhores para trabalhar. Booking sujo é bom. Vamos de que, tu dizer? É mesmo? É mesmo. bom porque Legal. come os bagulhos, cara. Bom. Mano, booking sujo, você come hambúrguer, você come pizza, come lasanha. Tem a desculpa de eu tô construindo músculo. Isso, você não tem o fala, peso moral. Não, tô em booking. Eu quero, eu posso. De forma fisiológica, não é legal. Eu coloquei aqui mais pra zoeira, mas no final das contas, dá pra construir um booking muito mais saudável. Eu acho que assim, o booking sujo, se você for pensar do ponto de vista de colocar comidas não ideais, pizza, hambúrguer, ele é ruim. Agora, existe contexto que é necessário. Primeiro, você vai fazer ali uma dieta. A dieta tá indo bem? Ok. Não, eu não tô conseguindo comer tudo. Então você vai colocar ali alguns alimentos de fácil digestão. Então você troca o arroz integral pelo branco, menos fibras, índice glicêmico mais alto. Não resolveu. Eu vou colocar alimentos de densidade energética mais alta. Então se eu tô comendo maçã, eu troco por banana, que tem mais calorias. E não foi suficiente. Então eu vou começar a colocar alimentos líquidos. Então eu vou pegar essa banana, por exemplo, e vou liquidificar ela para facilitar o processo de digestão. Beleza, não foi suficiente, não consigo comer. Então eu vou pensar em suplementar. Então eu vou colocar um hipercalórico, vou colocar alguma coisa assim. Poxa, nem isso tá sendo suficiente. E tem gente que é assim. Eu já trabalhei com um aluno que não consegue comer o que precisa. Não consegue, né? Chega uma hora que você fala, é um saco de pão de queijo quando eu acordar de manhã, porque não tem como colocar caloria pra dentro. Aí você suja a dieta, mas assim, sujar a dieta é uma necessidade depois de tudo que deu errado já. Agora tem gente que consegue comer muito bem, não tem dificuldade pra ganhar peso e já suja a dieta porque... Não, aí é desculpa mesmo. É desculpa. Vagabundo. Ó, primeiro conselho fitness. Multivitamínico é importante para uma boa dieta. Ah, Twinzeira colocou que sim. Assim, né? Não manjo muita coisa, mas vamos lá. Eu acredito que você pega uma tabela de um multivitamínico e vê o tanto de coisa que tem ali. Será que, por mais que você cuide da sua alimentação de forma bacana, será que tá consumindo tudo aquilo ali? Todas as vitaminas, minerais, na quantidade que a gente precisa? Eu, pra ficar do lado seguro da ponte, eu tomo. Concordo. Eu vejo duas abordagens de pessoas que dizem o seguinte: se você tem uma boa dieta, você não precisa consumir porque você já consome na alimentação e talvez falte algum específico.
uma vitamina D, então você suplementa só o que falta. E existe uma outra vertente que é do seguinte, eu tenho um valor mínimo e máximo de cada vitamina. Se eu tô no meio, tá ok. Mas se eu estiver mais perto do máximo, é melhor. Eu uso o multivitamínico para tentar buscar esse limite máximo. Tem uma obrigação? Não. Mas com mais vitaminas e minerais, as reações químicas vão acontecer, ou tem tendência a acontecer melhor. Mas, respeito a primeira posição. Numa dieta cut, a gente come menos e aí você acaba ingerindo menos vitamina e mineral independente, mesmo que você não queira. Você tá em déficit. Então eu acho o multivitamínico no cut muito legal, no bulking é opcional, mas se tiver dinheiro eu colocaria. Não tenho dinheiro, inferno! Caipirinha atrapalha a hipertrofia. Quase peguei a placa errada porque tô com vontade. Se existe uma caipirinha zero açúcar e zero álcool, eu tomaria todos os dias. É suco de limão, viado. Não é. Porque o suco de limão não tem aquele quentinho do álcool. Então não é. Eu já tentei. Caipirinha, né? Caraca, a gente colocou só porque eu sei que você gosta de caipirinha. Eu amo, eu gosto de caipirinha e de vinho, mas a caipirinha pra mim é uma coisa sensacional. Como eu disse, eu tomaria todos os dias. Todos os dias. Caipirinha. Não tomo porque tem álcool. Aí a pergunta que fica é, caipirinha, 51 ou velho barreiro? Velho barreiro. Ah, eu vi que é raiz mesmo, né? Inclusive, eu pensei que você ia me perguntar de vodka ou cachaça. Eu já ia falar, não, caipirinha não existe de vodka, desculpa. Aí esculachou, né? Tá mal de quê mesmo? É fitness, né? O álcool atrapalha, em alguma medida, a hipertrofia. Quanto mais você bebe, mais atrapalha. Eu adoro vinho e eu bebo vinho com uma certa frequência, sei lá, uma vez por semana. Não bebo muito, eu bebo uma taça. Se eu beber 2 taças, eu fico bêbado. Não estou, né, me preparando pra competir, não vou abrir mão de um prazer desse por conta de uma melhora dessa no físico. Caraca, me faz bem, eu gosto. Eu quero, eu posso. Então, se você gosta de beber, não deixe de beber só porque, atrapalha. Porque se beber pouco, atrapalha pouco. Não bebe um barril, né, viado? Porque senão você vai zoar o físico. Concordo. Se você beber ali uma vez por semana, desde que não seja algo tão exagerado, você vai conseguir construir músculo, você vai conseguir emagrecer. De repente você quer dar uma focada melhor. Poxa, 2 meses estagnadão. Vou ficar aqui 3 meses sem beber nada, só pra ganhar 1, 2 quilos de músculo e depois pra manter é muito mais fácil do que pra ganhar. Então a gente sabe que ganhar requer muito mais esforço do que pra manter. E você pode trazer isso pra outras coisas da sua vida, como por exemplo o álcool, a própria dieta. Eu quero focar mais. 3 meses eu vou fazer um negócio pesado, perfeito. Depois eu posso ir a olho pra manter aquilo ali. Quando você faz a força de verdade pra ganhar, pra manter depois é muito mais simples. Então eu não vejo motivo pra cortar 100%. Caraca, velho, você me fez pensar que durante longos anos eu vivi isso aí. Eu também, Laércio, eu também. A gente fala porque já viveu o negócio mesmo, né? Eu era aquele cara, 3 horas da tarde eu tinha que comer. Mentira que não era 3, eu comia 2. 2 da tarde. Se fosse 2h05 eu não estivesse fazendo minha refeição, eu tava nervoso. Isso não é saudável. 500 gramas de arroz, 501. Eu preciso tirar 3 grãos de arroz, porque eu tenho que ver 500 na balança. Mas aí você esquece que a balança pode ser descalibrada. Vai num buffet, levava a balança pro buffet. Porque como é que eu ia pesar e depois tirar? Não tinha como. Não, brother, eu já levei marmita pra casamento. Pegar uma salada no buffet do casamento, só. Folhas, né? Só que isso por um tempo, se você tem data pra acabar, tudo bem. O problema é o cara que acha que isso é pro resto da vida. Eu passei por isso porque eu competia e tal, e minha cabeça naquela época, ela girava em torno dos campeonatos que eu colocava no meu calendário. Eu tenho uma história com obesidade, então tinha suas razões, mas mesmo assim, hoje a gente olha pra trás e fala, puta, não precisava. Não precisava. Eu sofri à toa. Mas era muita desinformação antes, né? A gente não tinha muito conhecimento. Não pode ser uma vida de desgraçado. Porque se tiver uma vida de desgraçado, você não faz um ano uma vida de desgraçado. É balança pra tudo quanto é lado, é barrinha pra tudo quanto é lado, sai com 500 marmitas, não bebe nada, não sai de casa, só dorme. O cara fala, eu queria o shape, era pra zoar tudo esses aqui, pra poder comer o que eu queria, pra poder sair, pra poder beber. Agora eu não faço nada, então eu também não vou fazer. Não quero, não! Refrigerante zero. Eu acho com legal. certeza, Vamos ver se eu consigo parafrasear perfeitamente, mas a frase é do Twin. Não é porque é fit que é saudável. Então, quando a gente fala de um refri zero, pode ser interessante a nível de estratégia dietética. Um refri zero tem 0 calorias. Isso vai impactar no seu consumo calórico? Não. Mas não é saudável. Por quê? Tem todas as suas químicas ali associadas e tal. Posso beber, sei lá, um refri zero? Pode. Vai fazer mal pra você? Depende da quantidade, mas muito provavelmente não. Tenha um refri zero como uma estratégia. Hoje eu tô afim de uma parada e tal, não sei o quê, mas não deixa isso se tornar hábito. Tem que lembrar que assim, sim, não é saudável, mas também não é um veneno. Porque é aquele pensamento de tudo ou nada. Isso, boa. É saudável ou é mortífero? Você fala, não, o quanto menos você consumir, melhor. Agora, tô começando a fazer uma dieta, sinto muita vontade de doce. Só uma Coca-Cola zero, acabou a vontade de doce.
Tá tudo certo. Quando você já tiver uma aderência na dieta perfeitamente, dali 6 meses, 1 ano, eu já tô habituado a fazer aquilo e eu tomo uma lata no almoço e uma na janta. Vamos tentar cortar uma das latas? Ou então vou consumir meia e meia e vou ficar mais 3 meses, 4 meses assim. Pô, me adaptei bem. Vou tentar tirar da janta. E assim você vai desconstruindo esse hábito que não é saudável, mas existem outras coisas mais importantes para você se preocupar antes. Concordo plenamente. E é um hábito que não é saudável, mas ele te ajuda a construir outros hábitos saudáveis, né? Que é o caso da dieta que você falou. Eu lembrei agora as minhas últimas preparações e, gente, aí eu tô trazendo para vocês uma experiência de atleta. É diferente. Por favor, não pegue isso como a sua verdade. E Twinho, que me ajudava muito, velho, principalmente na finalização ali, nas últimas semanas, que eu já tava, passando muita fome, tinha que bater peso. Imagina, eu saía de 120 para 93. Então eu sofria muito mesmo. Nossa. Tinha que perder muito músculo mesmo para conseguir chegar no peso. E aí o que me ajudava muito era refri zero e gelatina zero. Gelatina zero também. Gelatina mesma zero coisa. também me ajudava muito. Porque, caraca, a vontade assim de comer doce era... O corpo queria comida, né? Queria carboidrato. Eu vou tomar um gole desse refrigerante. Janela anabólica pós-treino. Isso aí é interessante, hein? É. Discorda. Eu estou sentindo uma treta. Durante muito tempo você acreditou o seguinte: caraca, você terminou o treino, uma janela mágica se abre, ela brilha. E aquele é o momento que o seu corpo ele tá sedento por nutrientes, ele vai absorver tudo de forma maravilhosa, magnífica. E tudo isso tem o seu fundo de verdade. Mas eu não concordo, não dou esse peso tão grande pra janela anabólica, porque de verdade, como é que tá a sua dieta no modo geral, hein? E aí eu trago a sua refeição pós-treino é a sua refeição pré-treino. Eu não entendi o que ele falou. A refeição pós-treino já é substrato energético do seu próximo treino. Então, quando eu penso nisso, eu não tô mais analisando o momento pós-treino. É interessante que você coma pós-treino? Sim. Mas eu tô pensando no macro, no seu dia, no que você vai fazer na sua semana. Isso pra mim tem um peso muito maior. A janela de oportunidades poderia ser uma porta de hangar de oportunidades. Os estudos confirmam é que de várias horas depois do seu treinamento se aproveita bem e que inclusive ultrapassa 24 horas. Então meio que quando você treina por 24 a 36 horas, o seu corpo parece aproveitar melhor as coisas. Mas antigamente falava de 30 minutos, Isso. não era? Então você não precisa se preocupar com o momento pós-treino. Relaxa! Eu quero que você fale a primeira coisa que tiver à cabeça quando você ouvir a próxima palavra que eu vou dizer. Floquinhos. Amor. É mesmo? É essa pergunta? É isso. Eu vou fazer ouvir aqui então, ó. De eternos. Eu tenho um amor pelo Floquinhos gigante. É o cachorro mais amoroso que vocês podem imaginar. O pessoal pergunta a raça dele, vira-lata, ele é um vira-latinha. Então ele pra mim é tudo, assim, eu amo quando ele aparece nos vídeos. E eu não chamo, tá? Eu não chamo, é que ele vem mesmo. É um cachorro do bem, galera. E agora eu quero te chamar pra você assistir esse aqui, ó. Mano, esse a gente fez com o Pacho. A gente falou da careca e tudo. Então, clica aí.